Vamos lá. Começando aqui então o estudo do livro Nosso Lar. Começando o estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia do Chico. Nós estamos no capítulo 14, preparativos. E no nosso último encontro, nós estudamos dois capítulos. Primeiro, né, a palavra de Monteiro. Monteiro, mais uma das personagens que estavam lá no Ministério do Esclarecimento e que trouxe, né, um pouco da sua experiência como também, né, um doutrinador falido que tinha ali junto a si muitos médiuns, e ele então procurava fazer do mundo espiritual ali o seu parque de diversões, né? E fora de lá ele era uma pessoa intransigente, uma pessoa um pouco arrogante em algumas situações. E aqui, resumindo no final, ele conversando então ao retornar ao mundo espiritual e chegando ao nosso lar para fazer o balanço da sua existência, da sua última existência, da sua última encarnação, ele então solicitou nada mais, nada menos do que uma conferência com a ministra veneranda, né? E era então sempre muito ocupada. Ela acabou concedendo, né, esse encontro, e aí então o resumo daquela situação era exatamente, né, como ela respondeu para ele diante das suas lamentações. A causa de sua derrota não é complexa nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre, né? Então esse foi o resumo da vida de Monteiro, que fez com que ele se calasse e tivesse ali então, né, um novo início para sua próxima encarnação. Depois, no capítulo 13, Ponderações de Vicente, André Luiz, depois de ter participado com Vicente, né, dessas tantas conversas, ouvindo ali vários casos, ele trouxe, né, uma colocação interessante, né, dizendo assim que o fato, né, dele ter tido uma encarnação fora do universo espírita e, portanto, sem contato com os trabalhadores, principalmente, né, doutrinadores e médiuns, ele então ficou surpreso por ver tantos espíritos contando histórias de falências e agora de recomeços, né? E o que Vicente colocou para ele também foi uma resposta bastante interessante. Coloca assim, né? Você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo, que existem aqui locais de conversações dessa natureza, referentes a todas as oportunidades perdidas. Já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? Ele respondeu que não. E aqui depois ele coloca aqui, Vicente: localizam-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda ali temos os centros de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam, com lágrimas, o passado de indiferença ao dever. Nesse mesmo ministério temos a especialização médica. Nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação, lá discutem seus problemas, né? Aí aquele trecho em que André Luiz pergunta, né, por que eles não estão lá então, já que os dois foram médicos na última existência, e Vicente lembra que lá era para aqueles médicos aqueles espíritos que falharam no exercício da profissão, e enquanto André Luiz e o próprio Vicente eram espíritos que tinham falhado em várias situações como homens, né? Então, por isso, eles não se encontravam naquele departamento em especial. E aqui ele acrescenta mais um detalhe ainda. Ele diz assim: ainda no esclarecimento, temos um instituto de administradores,
onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Né? Então depois aqui ele vai trazendo, então nesse Ministério do Esclarecimento e da Regeneração, nós temos ali espíritos que tiveram causas bastante específicas, não aqueles espíritos que falharam no campo em geral. E ele vai trazendo aqui outros tantos esclarecimentos, né, falando sobre a presença dos ministérios celestiais, né, como da elevação e da união divina, e a oportunidade que eles tinham de estarem em nosso lar para recomeçarem o trabalho que cabiam então, a eles, um trabalho de regeneração. O Vicente conta um caso aqui de médico, né, que era um excelente cirurgião, mas ele acabou depois se dedicando, né, ao comércio da profissão, valendo muito mais o que ele recebia, e contou um caso interessante de obsessão que ele estava sofrendo, de 2 pacientes que desencarnaram durante o tratamento que ele realizava, a cirurgia, mas que ele não era responsável pela desencarnação em si. Mas a indiferença com que ele tratou essas pessoas fez com que eles tivessem a ideia de que o médico fosse responsável pela desencarnação. E por isso então desejavam essa vingança e continuavam perseguindo. Depois aqui embaixo, né, só para a gente poder finalizar aqui, eles regressarão então ao núcleo, né, de trabalho onde eles estavam. E aqui, deixa eu ver só um pouquinho... falou um pouquinho sobre outros espíritos que, falhando no campo geral, nem iam para a colônia, né, mas ficavam em outros ambientes, outras esferas, com outros tantos sofrimentos, né, enquanto eles não estavam em condições de chegar a esse tipo de atendimento. Né. Bom dia, Andréia, bom dia, Gilda. Então aqui, iniciando então o capítulo número 14, que é o nosso capítulo de hoje, chamado então preparativos, né? Nós vamos ver aqui mais uma das etapas, mais umas experiências, né, vividas por André Luiz. À noite, Aniceto veio ver-nos, começando por dizer: amanhã deveremos partir os 3 a serviço nas esferas da crosta. Telésforo recomendou-me certas atividades de importância, mas posso atendê-las em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. Né? Então nós lembramos, essa estação semanal de experiência e serviço diz respeito então ao tempo que André Luiz se dedica a essas observações, que depois traz para nós nesse livro, né, que ele foi então escrito, né, trazendo experiências nesse intervalo. Fiquei radiante. Muita vez regressara ao ninho doméstico, tornara a cidade em que desenvolvera a tarefa última, e todavia não me detivera no exame das possibilidades extensas do concurso fraternal. De quando em vez era defrontado por situações difíceis, nas quais velhos contemporâneos encaravam problemas de vulto. Entretanto, sentia-me incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejável. Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Né? Então, enquanto André Luiz já detinha a liberdade de se deslocar da colônia até a cidade, né, quando para ele era interessante, ele então visitava a família, visitava ali outros ambientes, mas quando surgiam situações mais graves, ele se via então nessa incapacidade de ajudar, exatamente porque ele não tinha ainda essa preparação, esse conhecimento necessário. Então essa seria aqui, podemos dizer assim, a primeira missão que ele de fato participaria para auxílio exclusivamente, não apenas, né, quando o auxílio surgia como oportunidade. A própria missão já o levaria então ao exercício dessa tarefa. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. Deixando perceber que ouvia meus pensamentos profundos, Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial, asseverando: você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável. Quando na carne,
somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Esse ensinamento aqui de Aniceto para André, ele serve para nós como um lema importante que nós devemos abraçar, porque é muito comum aqui no nosso mundo nós termos uma visão muito imediatista, e por termos essa visão limitada, é muito fácil para nós tentarmos minimizar os efeitos de um problema e também começar a aplicar ali os nossos julgamentos sem entendermos a história que levou aquele espírito, que criou aquela situação. Então não adianta nós agirmos de um modo imediato em cima de pequenos sintomas sem entendermos exatamente quais foram as causas, especialmente dentro do campo moral. Então, ao vermos alguém, por exemplo, vivendo dentro de uma família que existe ali onde há conflitos, onde há desentendimentos, antipatias, não basta a gente simplesmente olhar e dizer assim, olha, essa família aqui é um problema. Vamos entender exatamente qual é o histórico desses espíritos, durante quanto tempo eles viveram, quais foram as circunstâncias que os envolveram para chegar até essa condição. Então, essa visão serve não apenas para nós analisarmos tudo aquilo que nós fazemos, principalmente dentro do trabalho que nós realizamos, seja um trabalho de assistência, seja um trabalho, um trabalho de um modo geral, né? Nós olhamos então aquelas pessoas e quando nós fazemos um julgamento, simplesmente analisando, né? Aquela pessoa é alguém que não trabalha, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que está sempre pedindo ajuda. Vamos entender exatamente quais foram as experiências que elas viveram, que essas pessoas viveram, para chegar naquele estado. Até mesmo Joana de Ângeles, já falamos sobre isso. Muitas vezes num trabalho assistencial, num ato de caridade, as pessoas pegam aquilo que foi oferecido a elas, né, em termos de auxílio, como alimentos, medicamentos, roupas, ou até mesmo dinheiro, e depois saem reclamando. E aí, do nosso ponto de vista, nossa, mas como essa pessoa reclama? Além de ser ajudada, ainda é ingrata, nem agradece, ainda sai reclamando e coisa e tal, né? E Joana de Ângeles diz para nós, né, que aqueles corações endurecidos viveram experiências que nós não conhecemos, que fizeram nessas experiências com que elas adoecessem dentro da alma. Então, quer dizer, ao olharmos uma situação, nós temos que entender quais foram todas as vivências que ela teve, de que forma que ela foi tratada, o que ela precisou e não recebeu, o que ela não foi capaz de oferecer, para transformar, e assim serve para nós mesmos. Aquilo que nós somos hoje é uma somatória de várias e várias experiências que nós fomos vivendo para fazer com que nós tenhamos essas capacidades, essas virtudes e também essas mesmas imperfeições. Ninguém nasce dessa forma, mas são as tantas experiências que vão moldando o nosso caráter, a nossa personalidade, trabalhando nos nossos sentimentos. Então, por isso, quando Aniceto fala para André Luiz aqui sobre o cuidado que tem que se ter, principalmente dentro desse campo espiritual, que ao auxiliar alguém, mas não basta apenas você ir e curar aquela ferida. O que fez com que ela tropeçasse, quais foram os descuidos, né, que ela teve para chegar nessa condição, por que ela se transformou assim. Então, por isso, chama a atenção aqui para nós, é importante a gente deixar essa passagem aqui bastante clara, bastante viva na nossa memória, porque ela vai ser aplicada em todos os trabalhos de assistenciais que os espíritos realizam nessas missões, assim como André Luiz, como também histórias de Dr. Bezerra de Menezes, histórias de Manuel Filomeno de Miranda, e tantas outras experiências. Então lembrar sempre assim, não basta atender, é importante conhecer, e por isso nós veremos em várias situações nesse trabalho assistencial, eles então acessando, vamos dizer assim, o prontuário daquele espírito para saber exatamente quais foram as situações que foram vividas. Depois de meditar alguns momentos, prosseguiu. Procuraremos, contudo, remediar a situação. Amanhã, pela madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete de auxílio magnético às percepções que fica junto ao centro de mensageiros.
Darei providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Olha aqui então, começando a fazer com que eles passem por mudanças, vamos dizer assim. Deixa eu só um pouquinho aqui. Que eles passem por mudanças, né, nesse aperfeiçoamento, para que tenham uma visão mais apurada daquela situação, tenham a compreensão de sondar a intimidade, né, dos pensamentos dos espíritos, para saber exatamente o que ele está vivendo naquele momento de um modo mais profundo e não apenas ver de um modo superficial. Aliás, essa é uma das questões que foi colocada, que foi colocada por Vicente no capítulo anterior, quando ele falava sobre os médicos, né, que faliram na missão de aliviar o sofrimento daqueles que estavam encarnados nas últimas encarnações que eles viviam, dizendo assim, né, que Jesus, por exemplo, ele não apenas curou paralíticos, curou aqueles que passavam, né, pela lepra e tudo mais, mas ele também motivou os doentes, consolou. Então é aquele trabalho duplo, né? Você cuida do corpo e depois cuida da alma. Então, nesse caso, tendo essa visão mais apurada, trabalha-se aquele sofrimento imediato, mas conhecendo as profundezas dos pensamentos e sentimentos das pessoas, é capaz também de trazer essa consolação, esse encorajamento, esse fortalecimento. Então aqui eles iam passar por esse processo de mudança, ou seja, através desse auxílio, desse recurso que seria aplicado, recurso, né, como foi colocado aqui, auxílio magnético às percepções, é algo que os espíritos elevados, né, que desprendidos da matéria e tendo uma compreensão mais profunda sobre a natureza espiritual, desenvolvem naturalmente. No caso dos espíritos ainda tão materializados, como é o caso de André Luiz, há a necessidade desse recurso. Então não apenas esse recurso magnético, esse auxílio magnético às percepções, mas é o caso também da gente lembrar sobre a própria regressão de memória dos espíritos, que muitas vezes precisam se lembrar, né, das experiências anteriores que tiveram e naturalmente eles não conseguem. Podemos imaginar, por exemplo, o próprio livro Há 2000 anos, que Emmanuel trouxe um pouco da sua história. A gente fica se perguntando, ele naturalmente se lembrou da sua vivência, que foi há quase 2000 anos? Ou ele então teve esse auxílio para que fizesse uma regressão de memória através dessas técnicas que nós vemos então aqui nas descrições dos livros? Tivemos o caso, né, que até mesmo lá no livro Memórias de um Suicida, nós tivemos relatos de Camilo Castelo Branco sobre um aparelhamento, sobre técnicas que os espíritos então se lembravam de existências anteriores, não muito distantes, mas houve a necessidade de fazer essa regressão através desse auxílio exterior, porque eles não eram capazes de lembrar. Suas consciências tão fixas, né, nessa última existência, e muitas vezes até mesmo no seu último sofrimento, porque nós vimos, né, quando estudamos na Revista Espírita, algumas passagens, Kardec então mencionava exatamente isso. Algumas vezes os espíritos, após a desencarnação, numa das entrevistas que nós vimos, daquele não era sultão, daquele pachá, né, lá do Egito, e que ele dizia assim, que ele se lembrava muito mais, né, a sua visão estava muito mais clara sobre aquilo que ele estava vivendo no mundo espiritual do que relacionado à sua última existência. A última existência ele não tinha uma lembrança clara. Ou seja, a sua memória ficou tão perturbada, tão mexida com tudo que ele vivenciou, que ele acabou se esquecendo de experiências anteriores na última encarnação. Então a gente vê assim que são vários os recursos dessa visão mais apurada, de outras técnicas, por exemplo, de deslocamento, de comunicação pelo pensamento, de reconstituição perispiritual. Já falamos, né, sobre aquela grande legião de psicólogos que deve ter no mundo espiritual para atender aos espíritos que acabam de desencarnar, fazendo aquele processo de esclarecimento e tudo mais, e mais essa parte médica espiritual para ajudar os espíritos a reconstituírem seus perispíritos, curando, por exemplo, né, aquilo que veio como lesão de suas encarnações, da sua última encarnação. Um espírito que trouxe uma doença, desencarna, essa doença permanece no seu corpo físico, com dores, com deformações, com mutilações, e o espírito então precisa reorganizar seu perispírito. Sozinho ele não consegue.
Então nós já vimos também ali, como no caso das câmaras de retificação que André Luiz menciona, aquela técnica de fazer com que o espírito tente se desvincular do seu organismo para que ele possa se reconstituir. E a mesma coisa nós vimos de um modo muito mais detalhado lá no Memórias de um Suicida, porque lá nós falávamos de suicida. Lá nas câmaras de regeneração eram espíritos que estavam sofrendo por doenças, por perturbações. No caso do suicídio, eram mutilações, ferimentos gravíssimos que eles então iam reconstituindo. E nós vimos ali vários grupos de espíritos que trabalhavam com essa missão. Levavam para algumas câmaras, faziam alguns trabalhos fluídicos, faziam alguns trabalhos psicológicos. Então, olha só quantos auxílios são prestados no plano espiritual para aqueles espíritos que acabam de desencarnar e começam então a se adaptar. Por isso que nós comentamos, né, várias vezes sobre aquelas 3 etapas que um espírito passa após a desencarnação. Algumas se distanciam uma da outra com relação ao tempo e outras acabam acontecendo quase que ao mesmo tempo. Primeiro o espírito passa por um estado de perturbação, depois vem um estado de adaptação e depois vem o desenvolvimento. Saindo dessa perturbação e entrando nessa adaptação é quando o espírito começa então a reconhecer as suas potencialidades. E depois, quando ele está ali plenamente em pleno uso de suas faculdades como espírito desencarnado, então ele pode se desenvolver à vontade. E nós estamos vendo aqui na história de André Luiz uma sequência desse processo. Primeiro aquele estado de perturbação durante aqueles quase 8 anos, depois ele começa a se adaptar a essa nova realidade com relação à sua nova condição, às suas necessidades, começa agora a desenvolver recursos mais aprofundados, como é o caso dessa visão mais aprofundada, e depois nós veremos nos demais livros como ele foi progredindo e o quão esclarecido ele estava a respeito agora da sua condição espiritual. Então, interessante a gente perceber, né, que existem essas práticas, esse desenvolvimento que acaba acontecendo através de auxílios externos. Porque ainda muitas vezes o espírito nem sequer sabe da sua potencialidade. E há sim, sem dúvida nenhuma, muitos desses recursos, né, dessas situações. Porque nós vemos, por exemplo, espíritos que, embora estejam há muito tempo no plano espiritual, eles não conseguiram avançar além do seu estado normal. Imaginar, por exemplo, assim, Dr. Bezerra de Menezes. Quantos recursos esse espírito conseguiu desenvolver estando agora nessa condição? Mas será que ele consegue fazer o que Jesus faz? Pelas suas capacidades, pelas suas potencialidades, pelo seu conhecimento? Pelo próprio modo como ele se expressa em suas orações e nas suas instruções a respeito de Jesus, ele se coloca numa distância muito grande, quase que abissal. Porque exatamente um espírito mais elevado dispõe de recursos compatíveis com a sua condição. Então aqueles outros, mesmos que têm esclarecimento, conhecem aquilo que é da sua alçada. É como falar de um aluno de um 6º ano, por exemplo, da escola, ele sabe muito, pode ser um aluno genial, mas ele não vai conseguir compreender o que um aluno de um ensino médio, um aluno universitário vai conhecer dentro daquilo que ele estuda. Né? Então, por isso que nós estamos vendo aqui os espíritos se desenvolvendo gradualmente. E esses recursos vão sendo então incorporados conforme a necessidade e conforme a capacidade que ele tem de receber essa orientação. Porque mesmo que pegue um espírito que ainda seja muito materializado e tente desenvolver nele uma condição melhor, não adianta que ele não vai conseguir, porque o próprio espírito apresenta essas limitações. Bom dia, Regina. Continuando, vamos lá. Então, darei providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus lhes permita a dilatação do poder espiritual, do poder visual, desculpem. Compenetrem-se na grandeza desse dom sublime e, sobretudo, enviem à majestade eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiram
surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Né? Orientação importantíssima aqui, porque ele fala exatamente das viciações terrestres. Né? Porque a gente sempre pede aquilo que satisfaça os nossos interesses. Não necessariamente que estejamos realmente dentro dessa fidelidade do coração para com Deus. Porque essa prece a que se refere aqui Aniceto trata exatamente disso. A minha prece naquele momento que eu realizo, ela é uma prece que manifesta uma fidelidade não do momento, mas uma fidelidade de vivência. Então é aquele estado de prece em que eu me permaneço, mas que naqueles momentos eu estabeleço essa conexão mais profunda para que eu possa alcançar aquilo que eu necessito naquele momento para a realização em comunhão com Deus, e não apenas para a minha satisfação pessoal. É o que a gente vê, por exemplo, né, para quem gosta de assistir a jogos de futebol, aqueles jogadores que se dão as mãos assim no começo do jogo, fazem aquela prece gritando na porta dos vestiários, depois vão para o campo e jogam no seja que Deus quiser. E aí simulam faltas, agridem os companheiros, reclamam de tudo, fazem aquela coisa toda, mas a prece foi feita no começo. Ou então aqueles soldados que antes de ir para a guerra dão as mãos também e pedem o amparo de Deus para lutar contra os inimigos. Ou nós, no nosso dia a dia. A gente faz alguma coisa errada, ai Deus, tomara que não dê dar errado. Mas a nossa ação inicial já aconteceu, nós desencadeamos os eventos que virão em seguida, como consequência. Então, antes de fazermos a nossa prece, que não cometamos o delito perante as leis divinas, para depois não pedirmos que as preces venham salvar a nossa vida. A criança faz alguma coisa errada, esconde o brinquedo quebrado embaixo do sofá e a mãe começa a limpar e ele fica, ai Deus, tomara que ela não ache, tomara que ela não ache. Mas o brinquedo já está quebrado. É assim que acontece, né? A Andrea lembrou que também pedimos, na maioria das vezes, esquecemos de agradecer sem falar, né, ainda nessa situação, em que nós somos pedintes do plano espiritual e muitas vezes somos ingratos por aquilo que chega. E nos esquecemos, como foi colocado aqui pelo Aniceto, da majestade eterna, de reconhecer realmente, né, nos submetermos à grandeza de Deus, não pelo fanatismo, mas pelo sincero sentimento de gratidão, de fidelidade na nossa relação com Deus. Então, nesse momento, durante esse procedimento a que se submeterão André Luiz e Vicente, que fiquem em estado de prece, para que essa prece demonstre realmente essa conexão com Deus, não mais as preces vazias, porque no plano espiritual os efeitos são diferentes. Continuando, vamos lá. Diante da nobre autoridade de Aniceto, não me atrevi a falar e cheguei mesmo a recear a externação de qualquer pensamento. Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Fiamos, pela primeira vez, cooperar a favor dos encarnados em geral. Acho que aqui íamos, né? Não sei se fiamos, não conheço essa palavra, mas aqui íamos pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados. No repouso noturno, nosso repouso noturno foi brevíssimo. Iríamos, né? Porque aqui tem um fiamos, mas iríamos então. Obrigado, Luísa. Aguardávamos ansiosamente a alvorada a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. Poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos primeiramente em relação mental direta com eles e, em seguida, submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência.
aliás, várias situações André Luiz vai trazer para nós, que inclusive, né, nós julgamos como sendo algo fantasioso, né, equipamentos, aplicações, procedimentos. O pessoal pensa, isso aqui não pode existir. Claro, porque nós fazemos primeiro uma comparação com aquilo que nós temos no mundo físico. E segundo, porque nós temos a pretensão de compreender tudo que o mundo espiritual vai nos oferecer. É aquela assim, mas eu sou inteligente, eu vou entender o que eles vão fazer. Então André Luiz já coloca para nós aqui exatamente essa situação, que nem sempre ele vai entender. Ele sabe para que serve, segundo o propósito, né, daquele procedimento, mas não necessariamente como as coisas acontecem. Diz aqui para nós, bom dia, abraço. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial e aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que ato de súplica propriamente considerado. Né? O que ele quis dizer aqui é que durante essa aplicação ele não ficou inconsciente. Ele estava ali lúcido, compreendendo tudo o que acontecia naquele momento, mas então ele aproveitou para poder exatamente estabelecer esse contato mental com Deus. Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair, quando nos prouvesse. A princípio, nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Só um instantinho. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava-nos no centro, marcando a partida para o meio-dia. Ansioso, aguardei um instante aprazado. Não nos ausentamos de nosso lar como os viajores terrestres, geralmente carregados de matalotagens e volumes diversos. Não conheço essa expressão. Aqui, deixa eu ver aqui. O que ele colocou aqui para nós é que eles fariam esse deslocamento de nosso lar muito diferente do que nós encarnados fazemos, né? Cheio de caixas e bagagens. Né? Eles simplesmente se preparavam para sair sem esses apetrechos todos que nós costumamos utilizar. Aqui, disse Aniceto jocosamente, toda a nossa bagagem é a do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Alguns companheiros presentes riram-se com gosto. Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado, estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colônia diariamente por algumas horas, deixando-nos, Vicente e eu, nos serviços da crosta, em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Despedimo-nos dos camaradas de luta, repletos de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Quando nos puséramos a caminho, nosso instrutor observou: creio que a viagem para vocês será diferente. Certo, estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior, para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos em véspera de reencarnação. Como assim? Perguntou Vicente admirado. Pois não sabia? As regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação, como as importantes rotas terrestres. Por lá, obstáculos físicos. Por cá, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas de nossa rotina sagrada precisam livre trânsito e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos.
A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. Há de evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos uma expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Né? Tá ali, ó, matalotagem, mantimentos para a tripulação e passageiros, merenda, né? Tá certo, então é isso aí. Então, na verdade, eles são os nossos víveres. Então, aqui o que nós temos nesse comentário que ele faz, essa passagem livre também é uma proteção fluídica, uma proteção mental necessária, né, para os espíritos que transitam por esferas inferiores. Porque nesse caso, né, se por acaso se deixarem influenciarem por esses fluidos ainda bastante perturbados, bastante densos, eles certamente também se desequilibrariam. Então há a necessidade do contato com esses espíritos, da transição, né, do trânsito por esses ambientes, dessa proteção. Identificando-nos a perplexidade, Aniceto concluiu: imaginemos um rio de imensas proporções separando duas regiões diferentes. Existe o val que oferece transporte rápido e há passagens diversas através de fundos precipícios. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem, em parte alguma, em razão do poder espiritual de que se achava revestido, mas fazia-se peregrino, como nós, por devotamento à missão de ensinar. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares quanto o era a maioria dos habitantes de nossa cidade espiritual. Possuíamos apenas alguns princípios de volitação. Contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Nunca viria, pois, a energia e a humildade de tão belo consórcio. Então aqui exatamente o que comentamos há pouco, falando exatamente sobre a necessidade que os espíritos têm de se desenvolverem espiritualmente para terem esses atributos, e não o contrário. Não adianta desenvolver atributo num espírito ainda inferior. Ele precisa se elevar para adquirir essas condições. Então, o que ele coloca, por exemplo, aqui no campo da volitação, que eram ali princípios. Sabia se deslocar e tudo mais, mas nem sempre com a mesma potencialidade dos espíritos mais elevados. Aniceto dirigia-nos firmemente como monitador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Meditando sobre a lição sublime em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar que iam ficando à distância. Então não fiquemos ansiosos que vai chegar a nossa vez de volitarmos também e contemplarmos aquilo que o mundo espiritual oferece para nós. 15. A viagem. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobria-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Aniceto percebeu de pronto nos nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo da Paz. Não precisaremos ir até lá. Todavia, descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Mas que é isso? Perguntei admirado da profunda modificação ambiente. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamo-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolaram-se nesses planos e milhares de irmãos abnegados aqui se votam a missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma escasseia o amparo divino. Nesse instante, chegáramos ao cume de grande montanha, envolvida em sombra fumarenta. No solo,
Desenhavam-se trilhas diversas à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo. Sigamos. Interessante aqui que esse tipo de descrição que André Luiz traz para nós, o alto de uma montanha, aquela nuvem espessa e fumacenta ou fumarenta, né? Aquelas trilhas formadas no meio desses campos, né? Nós encontramos semelhante ambiente, semelhante cenário em muitos filmes que nós assistimos hoje. Então, para nós que estamos aqui estudando obras de André Luiz no século XXI, com tantos recursos do cinema, da televisão e tudo mais, para nós é fácil criarmos esse ambiente mental. Nós temos ali filmes de suspense, filmes de aventuras, filmes de terror e tudo mais, que vão ali juntando algumas peças e formando na nossa mente alguns cenários, né? Enquanto que na época em que foi publicado esse livro, na década de 1940, eles tinham que simplesmente estimular a imaginação para tentar imaginar alguma coisa assim. Então basta nós fazermos aqui um pequeno esforço para buscar no nosso arquivo mental esses cenários que nós já vimos em tantos filmes, em tantas histórias, né, que foram divulgadas ali pela televisão e pelo cinema, que nós conseguiremos montar alguma coisa semelhante. Bom dia, Francis. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se-me da alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo banhados de lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto, que se mantinha de pé, a contemplar-nos a expressão de alegria, falou comovidamente. Muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Então, mais uma vez aqui, né? Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Está aqui uma bela frase para deixarmos vivas, né? Anotadas nos nossos cadernos, nas nossas paredes, né? Para estar ali sempre viva. Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemos-nos em prece repleta de alegrias e de lágrimas. Em seguida, retomamos a marcha como se estivéssemos vestidos de sublime luminosidade. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conhecia até ali. Mergulhávamos num clima estranho onde predominavam o frio e a ausência de luz solar. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Se André Luiz fala disso, né, dos filmes que foram produzidos até a década de 1940, naqueles filmes do cinema mudo, aqueles filmes bem em preto e branco e tudo mais, né, mal sabe ele do que nós estamos vendo aqui na atualidade, né? Basta pegar, por exemplo, ali um filme como Senhor dos Anéis, por exemplo, e imaginarmos aqueles cenários que eles transitavam naqueles ambientes sombrios, que a gente vai ter uma leve ideia do que ele estava descrevendo. Então, para quem não viu ainda, Senhor dos Anéis, assista que vai compreender o que André Luiz está colocando para nós aqui. Picos altíssimos semelhavam vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre, como viajores, ladeando escuros precipícios em país de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo, de espaço a espaço, entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam, medrosas de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Rija ventania soprava em todas as direções. Fundamente assombrado, cobrei ânimo e perguntei ao nosso instrutor: que dizes de tudo isso? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta
e a nossa cidade espiritual. À nossa frente sinto um mundo novo que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade, mas essas terras me surpreendem profundamente. Aniceto, sempre amável, sorriu docemente e respondeu: todo esse mundo que vemos é continuação de nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual, como nós outros que, observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue compreender senão determinado número de vibrações. Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimos limitados. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. É verdade que tem devastado com a sua ciência problemas profundos. A astronomia terrena conhece o Sol, por medidas aproximadas. É 1.300.000 vezes maior do que a Terra e que a estrela Capella é 5.800 vezes maior que o nosso Sol. Sabe que Arcturo equivale a milhares de sóis iguais aos que nos ilumina. Está informada que Canopus corresponde a 8.760 sóis idênticos ao nosso, reunidos. Mediu as distâncias entre o nosso planeta e a Lua, acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus, Júpiter, sonda os milhões de sóis aglomerados na Via Láctea, conhece as estrelas variáveis, as nebulosas espirais e difusas, e não param as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo. A ciência vai igualmente aos círculos atômicos, analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio de átomos e esquadrinha corpúsculos diversos. Mas todo esse trabalho, com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volts, ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para notar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível, mas ainda é cedo para cogitarmos o êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Né? Então, olha só o que é colocado para nós aqui. Ele comenta que não apenas com relação às nossas percepções, nós só conseguimos desvendar, obviamente, aquilo que o mundo físico apresenta para nós, ainda que seja com as nossas limitações. Temos a nossa tecnologia, temos ali as nossas ciências que vão se desenvolvendo, que fazem com que nós tenhamos uma visão mais abrangente a respeito dessa realidade. Quando nós começamos a entrar no mundo espiritual, os espíritos trazem para nós inicialmente essas revelações. No caso, por exemplo, desses ambientes onde eles se encontram, entre nosso lar, essa comunidade do plano espiritual, e o mundo físico, uma esfera que é criada também a partir desses fluidos. Aquilo que nós imaginamos no mundo físico, nós somos capazes de materializar através das nossas construções, da nossa tecnologia. Mas as nossas mentes, ainda nessa condição de perturbação em que nós nos encontramos, com tantas viciações, com tantos conflitos, com tantas guerras, com tantas agitações dentro dessa
esfera mais negativa, elas acabam criando, próximo ao mundo material, esse mundo fluídico, que nesse caso não depende das nossas construções materiais. São as nossas mentes que produzem. E quando eles então visitam um ambiente que trazem esse ambiente sombrio, esse ambiente frio, temeroso, é exatamente resultado daquilo que nós criamos mentalmente, mas que no mundo físico nós não percebemos. Porque o mundo físico tem aquilo que nós construímos, com pedras, tijolos, madeiras e tudo mais. No plano espiritual, basta nós pensarmos que os fluidos começam a se moldar. Lembra aqui também que, para entendermos isso que acontece no plano espiritual, há a necessidade de nós termos então essa percepção, essa sensibilidade, esses sentidos espirituais mais desenvolvidos para que nós tenhamos essa compreensão. Porque basta nós lermos, por exemplo, aquilo que André Luiz traz de relatos para nós e vermos de que forma que essas informações repercutem, por exemplo, no próprio meio espírita. Bom dia, Didima. Espíritas que rejeitam veementemente esses relatos de André Luiz, que falam, por exemplo, que que o universo mental é um universo criado no espaço, que o homem vive no espaço, que não existe nada de estruturas, não existe nada de ambientes. Quantas e quantas vezes nós vemos esses conflitos de opiniões a respeito das análises que são feitas desses livros. Por isso é colocado para nós. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende essas verdades senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Então, mesmo depois de tanto tempo, depois de tanto material que chegou para nós, o debate ainda em torno da validade das informações trazidas por André Luiz é algo muito atual. E são pessoas inteligentes, pessoas que são estudiosas e ainda assim recusam aquilo que é trazido para nós. Então, o mecanismo é capaz de ser compreendido, porque nós sabemos que a mente manipula o fluido e cria no mundo espiritual. Agora, aceitar aquilo que é trazido como relato, no caso desses ambientes onde nós temos esses animais, esses seres estranhos, essa atmosfera, essas estruturas e tudo mais, simplesmente são rejeitadas. Que é o caso, por exemplo, do livro Memórias de um Suicida, quando apresentou para nós ali o Camilo Castelo Branco o Vale dos Suicidas. Independente do nome, mas ele fala daquele vale como sendo aquele ambiente, né, de sofrimento, de dor, de tantas angústias, regiões umbralinas, como André Luiz vivenciou no início da sua experiência espiritual, nesse período, né, em que ele traz para nós, também foi rejeitado. Então não tem umbral, não tem vale, não tem nada, só tem espaço. Quantas e quantas vezes debates calorosos foram travados em torno dessas ideias. E pessoas que rejeitavam, que criticavam, que agrediam, simplesmente porque não confiam nessas informações. Mas continuando, vamos lá. Nessa altura, Aniceto calou-se. Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros que pareciam fugir apressados, confundindo-se na treva das furnas próximas. Nosso orientador avisou cauteloso. Procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me irradiavam do corpo apagaram-se como por encanto. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através dos despenhadeiros de longa extensão. A sombra fizera-se mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e explicou: é um dos nossos postos de socorro de Campo da Paz. Então aqui, essa viagem que eles iniciaram, começou então com essa história, né? O Braz lembrou aqui também sobre
essas experiências, né, de desdobramento, de projeciologia, também acabam observando essa realidade, né, e também trazendo seus riscos, né, Brás? Que nós vemos muitas pessoas que querem se aventurar sem terem ali capacidades morais de se distanciarem, de não se deixarem influenciar por esses ambientes, né? Então esses é um dos riscos, não apenas, né, da projeciologia, mas também, de um modo geral, do próprio exercício da mediunidade, se o indivíduo não tiver capacidade de lidar com tudo isso. O posto de socorro. Pois é, tem os guardiões, né, mas os guardiões eles avisam, né, olha, não faça isso. Ah, mas eu quero, então faz. A Dona Ivone mesmo falou sobre tudo isso, né? Quando ela comentava, né, sobre as experiências de emancipação dela, os espíritos diziam, não vá sozinha, não faça isso. E quando ela se atreveu a fazer, ela tomou ali os sustos dela. No posto de socorro. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo. Incapaz de exprimir a admiração que me dominava, acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. Quem imaginasse uma tal instituição localizada nas zonas invisíveis, dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. A noção de céu e inferno, fundamente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física, como a troca de residência não significa a mudança de personalidade para a criatura comum. Espantado, notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível campainha, disfarçada na muralha. Creio que, se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, dado seu poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras. No entanto, estávamos em sua companhia, e, mais uma vez, quis igualar-se a nós por fidalguia de tratamento. Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Né? Então está aqui uma lição importante para nós, né, que não apenas no plano espiritual, mas também aqui no mundo físico para nós encarnados. Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Então, no nosso caso, né, como nós temos ainda o nosso orgulho, a nossa vaidade muito vivos, né, em nossa mente, nós queremos, na verdade, exibir, queremos mostrar aquilo que nós temos, né, o que nós achamos ter, e aquilo que nós somos, ou aquilo que nós achamos ser. No plano espiritual, nesse nível mais elevado, né, nessas sociedades mais nobres, é muito diferente. Atendendo-nos, dois servidores abriram a porta extremamente pesada, que rodou nos gonzos como se daria em qualquer edificação mais antiga no plano terrestre. Salve, salve, mensageiros do bem, disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente. Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa nesse instante, e balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Entramos. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra ali não era tão intensa. Sentíamos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. O interior apresentava aspectos inesperados. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de vulto alinhavam-se como se estivéssemos diante de prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta da nossa presença, tal o interesse que o trabalho despertava em cada um. Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris, que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Observava, todavia, que nesse abençoado posto de socorro a natureza se fizera maternal. Havia agora
mais luz no céu e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo farto. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu: essa paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais, que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Então, exatamente o que eu comentei com vocês há pouco, quando então esses ambientes são criados por espíritos que estão ali vivendo naquele ambiente, uma projeção mental que acaba se materializando através da manipulação desses fluidos. Então, por isso que mostra que a natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Então, nesse caso, vemos ali um ambiente de grande perturbação, exatamente porque os espíritos que ali vivem produzem esse cenário. A explicação não poderia ser mais clara. Atingindo o edifício central, construído à maneira de formoso castelo europeu dos tempos medievais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Meu caro Aniceto, falou o cavalheiro, abraçando nosso orientador. Meu caro Alfredo, minha nobre Ismália, respondeu Aniceto, sorridente. Após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro. O casal abraçou-nos, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto, elucidando, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Há muito tempo consagrou-se ao serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Não prossiga, revidou o apresentado, como a fugir às referências elogiosas. Consagrei-me simplesmente ao dever. E, como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu atencioso. Mas que surpresa agradável! Há muitos dias não temos visitas de nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo. Pois que, considerei intimamente, não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa dele? Não viveriam ali juntos como na terra? Antes, porém, que pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduzia-nos ao interior doméstico. As escadas, de substância idêntica ao mármore, impressionavam-me pela transparente beleza. Mais uma lição importante: substância semelhante ao mármore, idêntica ao mármore. Por isso, então, lembrando que os espíritos procuram utilizar, nas descrições que eles trazem, uma comparação com aquilo que nós temos no mundo físico. Então, um rio com águas luminosas, pisos de mármores, colunas também semelhantes ao mármore, ambientes de vidros, de cristais. Então, na verdade, são essas produções mentais que não têm uma descrição clara para nós, que acabam, então, passando por essa comparação. De varanda extensa e nobre, onde as colunatas se enfeitavam de era florida, muito diferente, porém, da que conhecemos na Terra, penetramos em vasto salão mobiliado ao gosto mais antigo. Os móveis, delicadamente esculturados, formavam um conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes, de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Era uma tela enorme, representando o martírio de São Diniz, o apóstolo das Galhas, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo meus humildes conhecimentos de história. Intrigado, recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um formoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos? A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo, seminu, com a cabeça decepada, tronco aureolado de imensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio em que lhe rolara aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam, tomados de intenso horror.
Do alto via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Havia, porém, naquela cópia, profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Preciso ver esse quadro que eu não vi ainda. Então o nome dele é do apóstolo São Diniz. Observando minha admiração, Alfredo falou sorrindo. Quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação dessa cópia soberba? Não, mas ele está na internet, André. É uma cópia de um quadro aqui do No Mundo Físico, então dá para a gente procurar. É só chegar lá no mestre Google que ele apresenta para nós. Ele só vai ser mais humano do que espiritual, né? Pois é. Então, quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação dessa cópia soberba? Assim, retruquei, o original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Panteão de Paris. Engana-se, elucidou meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da Terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à celebração humana, mas neste caso o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França. Em fins do século passado, embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor de Bayonne visitou esta colônia em noite de excelsa inspiração que ele, humanamente, poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu, palidamente, em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução sob nossos olhos, tem a beleza imponente do original que já tive a felicidade de contemplar de perto quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi, aquela ligada à França, né? Brás colocou também, engraçado como as coisas acontecem, né? O espírito que foi soldado, São Sebastião, hoje atua em um centro de Umbanda em Valparaíso, só fazendo bem, né? Então tá aí mais uma referência a esses espíritos. Grande espanto apossara-se-me do coração. Via agora explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora reconhecia que toda arte elevada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Parecendo interessado em contemplar meus pensamentos, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir, e os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Mas, voltando-se afável para Aniceto, exclamou: no entanto, o momento não comporta divagações. Sentemo-nos. Devem estar cansados da peregrinação difícil, necessitam refazer energias e repousar algum tanto. Então aqui finalizamos essa descrição, né? Então, como foi colocado também de informação interessante, né, que grande parte, né, muitas coisas que são produzidas aqui no mundo físico, na verdade, chegam como inspiração daquilo que já existe no plano espiritual. Assim são as artes, assim são descobertas científicas, assim relacionado com vivências humanas, no caso, por exemplo, de leis que nós melhoramos aqui no nosso mundo, na verdade chegam como inspiração daquilo que já é real, já é vivido no plano espiritual, né? Então, também mais um detalhe importante aqui para nós.
Então, para encerrar o nosso estudo de hoje, o próximo capítulo vai ser o romance de Alfredo. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história de Alfredo e da nossa Ismália, né, os novos personagens que chegam para nós aqui. Né, muito perfeito, né, muito imperfeito, né, Brás? Sempre aquele rascunho que nós fazemos aqui, a obra principal se encontra lá em cima. A Miriam lembrou, né, deve ser mais pela textura e efeitos da vibração, pois o quadro não é tão agradável assim, né? É uma história triste, né, que é mostrada, mas a partir do momento que se conhece a história, a gente começa a olhar de um modo diferente, né? Mas conta ali uma história bastante